Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. A comunidade de São Pedro de Ivaí se sente feliz em poder, nesta noite de hoje, participar de um evento que, por certo, marcará data na história do município. Não é comum, não é um fato que acontece todos os dias, o lançamento de um livro. O livro que se lança nesta data relata feitos e fatos da história e do povo desta cidade. Para darmos início a esta solenidade, convidamos, em primeiro lugar, para compor a nossa mesa de honra, a excelentíssima senhora Maria Regina Della Rosa Magri, digníssima prefeita de São Pedro de Ivaí. Temos a satisfação de convidar a compor esta mesa de honra o excelentíssimo senhor Carlos Eduardo Martins Prado, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Ivaí, que nos honra com a sua presença. Convidamos ainda o senhor Arthur Palu Filho, da cidade de Apucarana, ele que é professor e cooperou como conselheiro do autor e revisor do livro que hoje se lança. Convido também para compor a mesa de honra a senhora Vera Boy Fres Tavares, uma das grandes incentivadoras também desse projeto de hoje. E, por fim, convidamos com justo orgulho e satisfação aquele que é o grande homenageado desta noite, o ilustríssimo senhor Edson Tavares, odontólogo da nossa cidade e autor do livro São Pedro de Ivaí, Eu Sou Feliz Aqui. Recebamos com os aplausos que ele merece. Como extensão da mesa de honra, externamos o nosso agradecimento a todas as demais autoridades que se fazem presentes ou se fazem representar, sejam elas nossos visitantes ou mesmo de São Pedro de Ivaí. Destacamos, de modo especial, a presença dos seguintes vereadores da nossa cidade: Rildo Bernardes, Alexandre Bolognini, Marcos Bernardes, José Messias Batista e o Wilson Tavares. Muito obrigada pela presença de vocês. Não se pode deixar de registrar, com muita alegria e satisfação, a presença deste público maravilhoso que comparece hoje, aqui, prestigiando o lançamento deste livro, que, por certo, discorrerá muito sobre pessoas de suas famílias, da atual e de gerações passadas. Tendo registrado todas as presenças que nos honram, dando prosseguimento a esta programação, convidamos a todos para que, em pé, cantemos o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, as no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Astro vivo que o solo guardasse e que um dia surgiste afinal, eis agora a luz de sua face, minha linda cidade natal. Narra a história de braços pioneiros que, sentindo o pulsar do teu chão, arrancaram teu vulto altaneiro aos mistérios do velho sertão. Meu lar, meu santo abrigo, eu sou feliz aqui. Teu chão amo e bendigo, São Pedro do Ivaí. No
aos que chegaram, nosso muito obrigada pela presença. Cumprido esse ritual cívico, passamos para o grande momento desta noite, que é a apresentação do livro São Pedro do Ivaí, Eu Sou Feliz Aqui, do autor Edson Tavares, que nasceu, cresceu, formou-se, constituiu sua família e desempenha sua atividade profissional nesta comunidade. O livro hoje lançado tem as seguintes características: formato grande, capa dura, com 244 páginas, ricamente ilustrado, com múltiplas fotos, destacando pessoas, pioneiros ou não, feitos e fatos acontecidos ao longo da história desta terra. Desde antes mesmo de ser elevada a município. Registra os primórdios, os pioneiros, a evolução, desde os primeiros habitantes, as primeiras casas de pau a pique, cobertas de sapê, as dificuldades iniciais, o enfrentamento das incertezas dos animais, onças, cobras e mosquitos, das doenças e dos rigores do clima, das dificuldades na fase do desmatamento, estradas de terra intransitáveis em períodos de chuva. Registra também a superação, as vitórias, os nascimentos dos primeiros habitantes originários desta terra. Registra ainda a evolução para chegar ao hoje, ao estágio em que estamos vivendo e a exuberância do município, registrando a formação do povo, razão de ser de sua história. Neste momento, então, na qualidade de anfitriã, convidamos quem nos acolhe, aquela que disponibilizou este espaço e todos os meios materiais e humanos para que este evento acontecesse. Convidamos, pois, a excelentíssima senhora Maria Regina Della Rosa Magri, digníssima prefeita de São Pedro do Ivaí, para o uso da palavra. Eu não consigo falar sentado. Te arruma para mim, por favor. Boa noite a todos, as autoridades aqui já nominadas, né? Ao nosso padre que está aqui presente, nossos vereadores. Eu pensei em falar tanta coisa, sabe, Edson, para você, e até falei para você que eu quero me conter emoção, porque hoje é um dia, gente, muito especial para São Pedro do Ivaí, para a cultura de São Pedro do Ivaí. É uma honra muito grande para nós estarmos aqui hoje. E uma raridade mesmo, isso que está acontecendo. Como a Claudiana colocou muito bem, isso é muito raro. Vocês não acreditam que eu mandei um exemplar do Dr. Edson para cada município do Vale do Ivaí. E se vocês verem a expectativa que cada município esperava esse exemplar, era assim, é impressionante. Os prefeitos mandavam fotos no grupo da MUV e esperando. Tinha alguns que falavam, não vai chegar aqui, sabe, aquela coisa assim ficou muito bacana mesmo, sabe? Graças a Deus que eles entenderam esse momento especial que nós estamos passando. Nós estamos completando 66 anos e eu acho assim de extrema importância a gente conhecer o nosso passado, a gente se reconhecer, conhecer cada detalhe, como a Claudiana colocou muito bem, o início de São Pedro do Ivaí. E quando você falava, e até o Edson falou, Regina, não leia o livro antes, deixa para você ler depois. Mas eu não me contive, Edson. Eu não respondi a pergunta para você, mas eu não me contive, dei uma passadinha de leve. Olhei assim, mas não li ele com a devida, eu acho assim, importância que eu acho que ele tem, sabe? Quero olhar nos detalhes mesmo. Mas a emoção é muito grande, sabe? É se reconhecer dentro dele, é se identificar.
Foi uma coisa assim, eu falei para ele, quando eu lia, a gente assim se emociona de arrepiar, porque o nosso coração está ali dentro, é o nosso povo, né? E eu queria, assim, abrir um parênteses aqui para falar do seu pai e da sua mãe, se você me permitir. A dona Esmeralda e seu Edmur, sabe, todo o nosso respeito, a nossa consideração, o orgulho que eles devem estar sentindo hoje, sabe, desse momento, como a dona Esmeralda relatou ali para mim, nossa, meus filhos são a minha maior riqueza. E imagina para uma mãe, eu que sou mãe e tenho 2 filhos, imagina para uma mãe ver o filho escrever um livro. Esse acho que é o 4º livro, mas esse é a história do nosso município, a história de São Pedro do Ivaí. Quanto tempo, quanta dedicação. Não foi assim uma coisa de 1 ano, 2 anos, foram 30 e poucos anos relatando, pegando uma história aqui, ali. Não é fácil. Às vezes é tirar aquele tempo que você tem de folga, digamos assim, para pesquisar. São anos e anos. Eu queria dizer para o seu pai e para a sua mãe, sabe, Edson, que para nós de São Pedro do Ivaí é um orgulho muito grande. É um orgulho mesmo esse livro. Eu acho assim, não acaba aqui nessa história. Eu acho que vai ter outras edições, eu creio que vai ter, pelo amor que você fez esse livro e pela beleza, o bom gosto em cada detalhe, na ilustração, na capa, nas cores. Sabe quando você olha os detalhes e fala, meu Deus, que coisa mais... Você vê que tem muito amor ali. E eu não podia deixar de destacar uma pessoa que está do seu lado, que eu acho que foi fundamental também nesse trabalho seu, que é você, Vera. Me emociono de falar de você, porque você viveu muita coisa comigo. E eu sei que você é uma mulher muito especial. E esse livro, eu sei que a tua participação foi fundamental. Então eu desejo, assim, não queria chorar, mas queria, assim, de coração, não como prefeita, sabe, gente? Como cidadã são-pedrense, que eu sou, acima de qualquer coisa. Eu estou prefeita, mas daqui a pouco não estou. Mas como cidadã, eu quero agradecer. Agradecer de coração pelo seu trabalho. É um orgulho isso para nós, no aniversário da cidade. Parabenizar teu pai e tua mãe pelo filho maravilhoso, pelos filhos maravilhosos que tem, os meninos educados. Eu falo meninos porque são tão jovens. Estou vendo o Emerson lá no fundo, que trabalha conosco. Uns meninos assim extremamente respeitosos, uma família maravilhosa. Muito obrigada por ter me convidado. Eu agradeço a Deus de poder ser prefeita nesse momento, para estar aqui com vocês, sabe, dividindo essa alegria e essa felicidade, assim como tantas pessoas que estão assim, aqui, que a gente cresceu, né, junto. E esse livro vai resgatar tudo isso. E o nosso futuro, nós temos que estudar ele para que a gente faça o nosso futuro cada vez melhor. Honrar os pioneiros que passaram, as pessoas que lutaram por nossa cidade, né? Muito obrigada, Edson, muito obrigado, Vera. Vocês são os anfitriões dessa festa, vocês estão fazendo tudo isso com a maior delicadeza, como fizeram. Obrigada, muito obrigada a todos vocês que compareceram aqui, porque vocês estão dando valor na coisa mais preciosa que tem, a leitura e a história. Eu sou professora de história, gente, isso é resgate da nossa história. Muito obrigada. Agradecemos as palavras da nossa anfitriã. Muito obrigada, digníssima prefeita. Registro também a presença do Padre Rodrigo, como autoridade. Muito obrigada, Padre Rodrigo, pela sua presença. E, neste momento, também gostaríamos de ouvir as palavras do excelentíssimo senhor Carlos Eduardo Martins Prado, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro do Ivaí. Aqui é melhor. Acertando. Mais baixo. Boa noite a todos. Senhora prefeita, Edson.
aos senhores vereadores e demais autoridades, padre. Primeiramente, agradeço a Deus por estarmos aqui. Hoje é um dia muito especial para todos aqui presentes, e principalmente para mim, por estar participando desse momento histórico para a nossa cidade. Me sinto muito honrado e feliz em presenciar o lançamento desse livro que descreve a história da nossa cidade. Tenho plena convicção que, através deste livro, os fatos, histórias de muitas pessoas não serão apagadas ou esquecidas pelo tempo, e sim, ficarão registrados para sempre através do seu livro. O lançamento de um livro sobre nossa cidade é, de fato, merecedor de toda esta homenagem. Parabenizo, desde já, o senhor Edson Travares por toda a sua competência e empenho de eternizar essa história, pois contá-la, imagino ter sido um trabalho árduo. Parabéns, Edson, e obrigado por tornar possível este acontecimento tão importante para a nossa cidade. São Pedro do Ivaí, nossa cidade acolhedora, é a cidade em que cresci, me casei, tive minhas filhas, e é onde escolhi para viver e envelhecer. E hoje é com muita alegria que faço parte dessa história, como também meu pai fez. Tenho certeza que este livro passará por geração em geração e será uma grande lembrança, inspiração que as próprias gerações se recordam com muito orgulho daqueles que contribuíram, de alguma forma, para transformar São Pedro do Ivaí. Este livro representa nossa cultura, nossa história. Desejo que sirva de incentivo e estímulo para que surjam novos escritores e historiadores. Que essa história seja contada e passada adiante, eternizando importantes acontecimentos e as pessoas que ajudaram a construir essa linda cidade acolhedora. Muito obrigado a todos. Agradecemos ao senhor excelentíssimo Carlos Eduardo Martins Prado, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro do Ivaí, por suas palavras. Em ato contínuo, convidamos o professor Arthur Palu Filho, da cidade de Apucarana, ele que foi o revisor de todo o livro que hoje está sendo lançado. Uma salva de palmas, gente, professor Paulinho. Pode baixar um pouquinho mais para facilitar a leitura. Isso, tá bom. Excelentíssima senhora Maria Regina Dalla Rosa Magri, digníssima prefeita de São Pedro do Ivaí e nossa anfitriã nesta noite. Excelentíssimo senhor Carlos Eduardo Martins Prado, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro do Ivaí. Digníssimos, excelentíssimos vereadores aqui presentes, que vieram também prestigiar este evento. Da mesma forma, também, Sua Excelência, Reverendíssima, Padre Rodrigo, seja bem-vindo. Caríssimo povo acolhedor de São Pedro do Ivaí, e meu caro Edson, meu caro amigo Edson, com que satisfação o saúdo. Parabenizo-o, felicito pela grande aventura a que se propôs
e pelos resultados que alcançou. Eu gostaria de me apresentar. Quero apresentar-me, senão poderia ficar a pergunta: quem é esse que chega à Santa Morada e se faz de importante? Chamo-me Arthur Paulo Filho, eu sou de Apucarana, sou professor de português, língua portuguesa. Tenho a lhes dizer que eu conheci São Pedro do Ivaí de quando eu era oficial de justiça na Justiça do Trabalho e vinha, mas sempre a serviço ou quando passava de viagem por aqui. Conheci a cidade, suas ruas, casas, mas não conhecia sua gente, muito menos conhecia a sua história. Sou amigo de longa data do autor deste livro que se lança hoje, inclusive somos acadêmicos da Academia de Letras, Artes e Ciências, Centro-Norte do Paraná. Fizemos uma parceria e comecei como mero colaborador e palpiteiro a colaborar nos trabalhos, procedendo uma meticulosa revisão de todos os textos que iam sendo produzidos. Foi um grande prazer para mim ter sido esse revisor. Foi um trabalho de alguns anos, muitos, a bem de verdade, muitos anos, com um resultado excelente, o livro que o diga. Com isto, mais do que meramente conhecer a cidade, suas ruas, praças, casas, comecei também a conhecer pessoas, seu povo e também a sua história. E melhor que isso, comecei a fazer parte desta gente, deste povo e desta história. Apesar de não residir aqui, sentia-me parte desta comunidade. E foi quando fui conhecendo este município que amanhã completa seus 66 anos de história. História esta, desde quando se construíam casas de palmito ou de madeira e eram cobertas de tabuinha ou de sapé. Gostei muito de passar a fazer parte da história deste município. Já não era mais um mero espectador, mas partícipe de seus momentos mais importantes. A estrada que passa por São Pedro do Ivaí não era mais apenas uma estrada por onde se passava, mas de onde se vinha, de São João do Ivaí, de Bom Sucesso, de Itambé e de Fênix. Conheci o Distrito Marisa, conheci o quilômetro 14, conheci Santa Rita. Santa Rita, não apenas deste livro, mas também de um outro livro do mesmo autor, chamado No Limiar da Lucidez, no qual também trabalhamos um pouco juntos. Conheci seus rios, Ivaí e Corumbataí, seus ribeirões, Cambará, Baiacu, Barbacena, São Carlos, São Luís e Marisa. Este livro, e faço questão de tomá-lo às mãos, este livro que hoje se apresenta, é mais um filho do nosso querido amigo, o Dr. Edson Tavares. Ele já tinha 3 filhos, agora tem 4. Adotei-o também, no entanto, este último filho, e o considero como se fosse um filho adotivo meu também. Sou como aquele tiozão que corre por fora, mas que quer ver o garoto crescer, forte e saudável. Quer ver o seu sucesso e tem certeza de que o sucesso será imediato, grande e verdadeiro. São Pedro do Ivaí bem merece este livro. Este livro marcará uma nova etapa na vida do município. Parabenizo o autor. Parabéns, meu caro amigo Edson, pelo empreendimento, pelo seu esforço, sua dedicação e realização, e especialmente parabéns pelo resultado alcançado. Muito obrigado por ter confiado no meu taco.
Muito obrigado por ter confiado que eu poderia, de alguma forma, colaborar em tão grande obra. São Pedro do Ivaí merece o seu trabalho. Trabalho este à altura da grandeza desta comunidade. Existe um ditado que diz que, ao lado de todo grande homem, sempre há uma grande mulher. Nós saudamos de modo muito especial a senhora Vera Boy, justamente aquela que, em todos os momentos, esteve junto com o autor do livro, dando-lhe força, dando-lhe alento, apoio para que esta obra se realizasse. Recebam, pois, um grande abraço deste seu amigo e colaborador. Recebam o reconhecimento e o agradecimento desta comunidade de São Pedro de Ivaí. Esses cumprimentos bem demonstram o resultado do seu esforço. Tenho a certeza de que, como São Paulo afirmou, também vocês podem afirmar: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E pode também se sentir muito realizado, caro amigo Edson, por poder também dizer: missão cumprida, cumpri o dever que de mim se esperava. Seja feliz, meu caro amigo Edson, muito feliz. Que Deus o abençoe sempre e muito, muito mesmo. Obrigado. Agradecemos ao professor Arthur Palu Filho por suas palavras. Já sinta-se um são pedrense. Será sempre muito bem-vindo. E agora, neste que é o grande momento do nosso evento, o momento mais esperado, com satisfação e ansiedade, ouviremos as palavras do grande homenageado desta noite. Ele que é a razão de ser de tudo o que se vive neste ambiente, nesta noite. Com a palavra, Dr. Edson Tavares, autor e artífice do livro São Pedro de Ivaí, Eu Sou Feliz Aqui. Aplaudamos o nosso grande homenageado da noite. Tirar isso aqui também. Boa noite. Alô? Boa noite a todos. É uma grande honra estar aqui hoje, na presença da prefeita municipal, do presidente da Câmara, do meu grande amigo, professor Arthur Palu Filho. Trabalhamos juntos muito tempo, minha esposa, minha família, meus amigos, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus tios, primos, nossos funcionários, nossos amigos, são todas pessoas que nós consideramos a nossa família. Eu montei aqui uma pequena sequência de slides. Deixa eu só me afastar um pouquinho. Não. Uma pequena apresentação de slides para contar um pouquinho do que nós vivemos. Meu sogro e minha sogra também estão aqui. Agradeço muito a presença de vocês.
Padre Rodrigo, obrigado pela presença, todo mundo. Eu quero fazer uma pequena apresentação e guardei um pequeno texto para o final. O professor Palu disse que todo mundo teria 10 minutos, só o autor teria 8 horas e 20 minutos de locução. Então é rapidinho. Eu coloquei essa imagem porque essa é a capa do livro. Essa é a capa do livro. E podem notar que eu coloquei no começo o nome das famílias. Eu peguei a lista telefônica, eu fui ao cemitério, eu olhei, eu procurei e coloquei o nome das famílias. Porque eu tenho certeza que todo mundo faz parte dessa história. E aqui embaixo, ainda deixei uma linha para que você possa olhar e falar, peraí, mas eu não achei o nome da minha família. Escreve ali, você é importante. Essa história, este livro, é o livro de todos nós. E não encontrei uma imagem que fosse mais São Pedro do que a imagem da matriz. Esse trabalho começa com as pessoas, passa por elas e é totalmente para as pessoas. E aproveitando, Regina, olha lá, o que é o dia 29 de outubro? Dia Nacional do Livro. Minha mãe me ligou hoje à tarde. Filho, você sabia que hoje é o Dia Nacional do Livro? Falei, mãe, eu não sabia não. E por causa da memória maravilhosa da minha mãe, nós temos aí a nossa lembrança de lançar um livro no Dia Nacional do Livro. Está aí a nossa pequena lembrança. Claro que muita gente pode perguntar, quando começou? Em 1984, a professora Armandina pediu para a gente, aluno do magistério, procurem por informações de São Pedro, vocês serão professores, o que é que vocês não estão conseguindo ver? Vocês quiserem ficar ali de frente? Isso. Em 84, a gente era aluno do magistério e a Armandina convidou a gente a fazer esse trabalho. Se vocês observarem, ali tem a assinatura da gente, de nós alunos do magistério, que fizemos esse trabalho. Era um trabalho que foi o embrião do que acabou acontecendo e chegando em nossas mãos hoje. Pode observar ali, olha, aqui entre nós está a Ivonete, e ali tem tantas outras pessoas, né? A irmã do Rogério, a Rose Vindoca estava ali com a gente, a Sandra Polizella, um monte de gente. Importante é lembrar que a gente começou em 84, e naquela época eu fiquei um pouco triste, porque eu não encontrava informação. Mas eu estava totalmente enganado. A história estava viva, ela estava andando pelas ruas. A história estava com as pessoas. As pessoas caminhavam pelas ruas e levavam e construíam a história. Então, era só resgatar, ela estava ali para todo mundo. E a gente começou a pesquisar. Os primeiros trabalhos aconteceram ali. Ficaram guardados muito tempo na escola com o professor Levon. E um certo dia, aí eu já estava na Academia de Letras, e na academia um dos propósitos da gente é produzir. A gente tem que produzir. Mas produzir o quê? O que é que nós vamos produzir? Essa senhora, uma pequena, grande mulher, a Terezinha, tinha acabado de lançar um livro da história de Jandaia, me convidou para escrever a história de São Pedro. Por que você não escreve a história de São Pedro? E aí a gente começou uma grande amizade. Eu enviava uns textos para ela, ela me devolvia, mas eu não sabia que ela estava no fim da vida. Ela estava com câncer, estava muito mal. E ela me emprestou um livro. Ela me emprestou um livro chamado O Pobre de Deus. E esse livro ela não emprestava para ninguém. Um certo dia eu procurei o Omar, o filho dela, e disse, olha, eu preciso de alguns arquivos que eu enviei para sua mãe. E ele disse, com medo, né, de eu estar pegando algo que ela tivesse feito, ele disse, então, eu preciso ver. Eu falei, então tá, enquanto você vê, eu vou te devolver um livro que ela me emprestou. O livro é O Pobre de Deus. Ele falou, entra. Se ela te emprestou O Pobre de Deus, ela gostava e confiava em você.
Eu falo, eu acho que sim, porque na semana antes dela falecer, eu estive aqui, ela me abraçou e me disse, menino, eu te amo. E então, a Terezinha esteve comigo naquele começo, mas foi muito pouquinho, porque ela faleceu muito cedo. E daí eu fiquei me perguntando, mas por que tanto trabalho? Vai dar muito trabalho, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou me cansar tanto? Por que eu vou fazer? Sabe por quê? Porque nós merecemos. Todos nós merecemos. A nossa história não merece ser esquecida, não merece ser apagada. Essa foto eu fiz um certo dia, ela corre por aí, e eu vou apresentar algumas imagens que eu fiz aqui, porque todo mundo sabe do quanto eu gosto de fotografar. Essa é uma delas. Nós merecemos, e o livro foi feito por isso, porque nós merecemos. Essa é uma outra imagem que eu também fiz. E a quem eu dedico esse trabalho? O trabalho foi dedicado a você, que com a sua vida ajudou a construir a história de um povo que possui um lar, um santo abrigo, que é feliz, ama e bendiz o seu chão. É para você. Uma outra imagem que também fiz há algum tempo atrás. E é aquilo que eu disse, a história é viva e é escrita a cada dia por cada um de nós. A história não é aquela lá só dos anos 40 ou 50. A história está acontecendo hoje aqui. A história está viva, está na rua. O que a gente precisa é registrar. E mais do que registrar, a gente precisa viver essa história. Com muita emoção, Regina, sem medo de ser feliz. E eu sempre tive esse costume. Oi, filha. Dia 20 de março foi o dia que eu nasci. E eu, pesquisando esses dias, descobri que 20 de março é o dia do contador de histórias. A minha filha me dizia que eu era um contador de histórias, porque eu sempre tive o costume de contar histórias para os meus filhos. Eu ia levar para a cama, eu lia um livro, comecei com pequenos livros, fomos criando alguma coisa e fizemos grandes leituras. Grandes leituras. Então, nada melhor do que ter nascido no dia 20 de março. Pois é ele, professor Arthur Palu Filho. Ficou boa essa foto, né, professor? Ficou boa, ficou boa. E ele me ensinou algo que me fez até mesmo mudar meu jeito de ver a vida. Quem tem medo de resposta, que não faça perguntas. Eu disse, professor, o senhor me ajuda? Eu te envio os trabalhos. Ele disse, vai doer. Vai doer. E ele me contou a história do tempo em que ele também mandou os trabalhos dele para o irmão dele, que é padre, e o irmão fez uma crítica pesada, e ele ficou muito triste, magoado, e depois descobriu que o irmão estava correto. Que com isso o livro ficou muito melhor. E foi assim que nós começamos um trabalho de pesquisa, organização, redação, tudo e muita revisão. Eu lembrei dessa frase aí, o professor Edival gostava muito de falar ela para a gente nas aulas de filosofia. É de um cubano chamado José Martí. Plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. 3 coisas que cada pessoa deve fazer durante a sua vida. Professor Palu, eu ainda não estou realizado, eu ainda tenho mais coisa para fazer. Mas aí começou a complicação. Esse trabalho era um baita de um desafio. Havia fato. Fato, tem documento, é fato, está documentado. Havia foto, foto está ali, você vê a foto. Mas tem muita coisa que não tem fato, não tem documento, é fato, mas não tem. E então nós fomos para os depoimentos, sentamos com as pessoas e todo mundo sabe o quanto eu gosto de conversar. É isso. Eu acho que é o que eu mais gosto de fazer na vida. Então eu colocava um gravador em cima da mesa, eu marcava, eu citei o Edival, eu demorei 2 anos para conseguir uma entrevista com o meu amigo Edival Seco. E como é difícil acertar a agenda de cada um tem seus compromissos, a sua dificuldade.
E depois que eu gravava, eu escrevia o texto e levava para a pessoa e dizia: foi isso mesmo que a gente conversou? Para não correr o risco de alguém dizer: eu não disse isso. E então, o texto aprovado pela pessoa que me fez o depoimento era incorporado. Mas quanto tempo eu dispunha para isso? Tendo que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. Quanto que eu tive que dispor de tempo e qual a responsabilidade que eu assumia? Porque eu vou falar de pessoas. E todo mundo gostaria de ser extremamente bem relatado numa história. Mas como ser fiel à história e ser agradável e ser simpático com todos? Como conseguir isso? Olha o tamanho da responsabilidade. A expectativa das pessoas, eu sei que muita gente está sonhando em pegar esse livro, abrir e procurar: cadê minha família? Eu já disse, o livro é de todos nós, é da comunidade, e as famílias são citadas diante dos acontecimentos. Não é um livro de família, é um livro nosso. E então, essa expectativa, ela gera uma necessidade, sabe de quê? De alguém mais continuar escrevendo, de alguém mais continuar gravando. Coloca o gravador em cima da mesa, ouça seu pai, seu avô, guarda as histórias dele. Façamos um arquivo, façamos um museu do áudio. Se não dá para escrever um livro, guarda a história gravada. Todo mundo tem condição de fazer isso. E aí começamos. Pesquisa, organização, redação e seleciona o que vai para o livro. E daí tem revisão. E daí vai para formatação. E daí tem edição, e daí tem revisão. E daí a gente discute com o revisor e faz mais revisão. A gente faz entrevista, faz redação, leitura de documentos, e aqui fica claro, eu li todas as atas do Legislativo desde a emancipação de São Pedro de Ivaí. Todas, uma por uma. E eu li o livro-tombo, padre, inteirinho, e agradeço o padre Valdir que me disponibilizou o livro-tombo para eu poder ler, porque lá tem histórias espetaculares. O padre José Rossi não anotava somente questões da paróquia, ele escrevia: tal dia giou, tal dia teve vacinação. Então, as informações registradas por ele no livro-tombo fazem parte do nosso trabalho. Depois de tudo isso, a gente editava as fotografias e fazia revisão. Editava, gerava expectativa, vai sair, não vai sair. A Regina esperava esse livro no outro mandato, e a gente não conseguiu, e não tinha tempo, e não dava tempo. A gente, depois de tudo resolvido, a gente falou: agora vamos calcular a viabilidade econômica. Será que vale a pena investir valores? Será que a população vai se interessar? Vai querer esse livro? Depois disso, a gente fez a capa. E daí a gente fez revisão. A gente registrou na Biblioteca Nacional os direitos autorais. A gente imprimiu e a gente fez revisão. E a revisão não acaba nunca, professor Paulo. E do que se trata? O nosso livro tem a colonização. Eu falo sobre terras devolutas. Alguém aqui sabe o que são terras devolutas? Está lá. Os conflitos no campo, sabem que tinha isso. A Companhia Melhoramentos, eu consegui dar Melhoramentos um livro da história da companhia. Eu entrei em contato, eu li o livro inteiro, eu aproveitei o que foi necessário. Eu falei sobre a Segunda Guerra Mundial. O que tem a ver São Pedro de Ivaí com a Segunda Guerra Mundial? Opa, a Melhoramentos era britânica. E eles foram embora defender a Grã-Bretanha do ataque nazista. Foi aí, então, que a nossa região de São Pedro do Ivaí acabou não sendo colonizada pela Melhoramentos. Ela foi colonizada por pessoas, por investidores. Eu falo da Inhá Francisca. Alguém aqui já viu falar na Inhá Francisca? Não? Pois é. O primeiro nome de uma pessoa relatado em São Pedro de Ivaí é Inhá Francisca. E quem disse isso?
A primeira pessoa que adquiriu as terras, porque quando ele chegou aqui, já tinha moradores. Não era uma terra abandonada, ela era uma ribeirinha, ali no sítio que foi do Nestor Bergamin, onde o rio Cambará se encontra com o Ivaí. Ali tinha uma casinha onde a Nhã Francisca morava com seus familiares. Eu falo sobre o ciclo da madeira, do café, da hortelã e do rami. Eu falo da geada negra, do que isso ocasionou na nossa história. Eu falo do ciclo da agricultura mecanizada, da cana, da industrialização, da Altec. E como o livro não terminava nunca, eu fui incorporando informações, inclusive até da última eleição está lá, viu, Regina? Está lá sim. Essa casa, alguém já viu essa casa, sabe dessa foto? Vocês cruzavam nas ruas com José Antônio Franco. Vocês imaginem que ele morou nessa casa. Essa casa foi construída pelo coronel Gabriel Jorge Franco, ele chamava de casarão ou de hotel. Tinha 7 quartos e foi a primeira construção que ele fez em São Pedro do Ivaí, ali na Paiquerê. A partir dali começou São Pedro. E ali, um funcionário dele, no casarão. A gente vai revisar muito disso. Se eu perguntar para todo mundo quem fundou São Pedro, como começou São Pedro, nem eu mesmo sabia. Fui atrás. A gente falava de muitos nomes e não sabia nada. Mas esse senhor aqui, com 72 anos de idade, comprou terras ali em Iretama, em Barbosa Ferraz, e de Jandaia para lá ele ia a cavalo. E ele, cruzando essas terras aqui, bateu de cara com a casinha lá da Nhã Francisca. Ele, não podendo passar o Ivaí, descobriu que tinha comprado terra no mapa, mas não sabia do rio Ivaí. Voltou para trás e falou: terra que produz uma madeira tão boa como essa aqui, só pode ser terra boa, eu vou comprar. E foi assim que ele voltou para São Paulo e adquiriu terras aqui. Este é o coronel Gabriel Jorge Franco. Ele é avô do Clóvis Junqueira e do seu José Antônio Franco. Para a família, ele era o Bié Jorge. E ele é assim que ele é retratado no livro, o Bié Jorge. Ali a família dele, um funcionário. Lá no último do canto é o Clóvis Junqueira, o pai do Clóvis Junqueira, esse da usina. Pode passar. E aqui, essa foi a primeira construção, a primeira casa da fazendinha. Né? A doutora Maria Tereza me ajudou bastante também, com muitas informações, me deu entrevista, quanta gente sentou comigo, eu sou muito agradecido por isso. Eu vou lembrar, sabe de quê? De coisas que, se a gente não guardar, não marcar, vai sumir. Esse Cine São Carlos, alguém já ouviu falar? Só as pessoas de mais idade. Onde foi o Cine São Carlos? Ali do ladinho da prefeitura, ali no barzinho do seu Zezinho, ali era o Cine São Carlos. De quem era? Do seu Mário Gomes, marido da Beth. Está lá no livro. Pai, isso, desculpa. Depois teve o Cine Avenida, que foi ali, nas proximidades ali do bar do Passarela, em frente ao Mercadão, do São Sebastião. E, é claro, o Cine Ivaí, que hoje é mercado. Este é um trabalho feito pelos professores, a gente guardou a sequência de emancipações, desde 1648, quando as terras de São Pedro do Ivaí pertenciam a Paranaguá. E depois foram emancipando para Curitiba, Castro, Tibagi, São Jerônimo da Serra, Jataí, Londrina. Já pertencemos a Londrina, já pertencemos a Apucarana, Jandaia do Sul em 51, ali até 55 São Pedro do Ivaí. Ali foi um pequeno erro gráfico ali. Tá? Então, a nossa dependência genealógica em termos de emancipação. Vocês vão descobrir alguma coisa que eu também me arrepiei, padre. Como que uma cidade que nasceu e até hoje é devota de Nossa Senhora Aparecida se tornou uma cidade que tem como padroeiro São Pedro? Quem foi que deu o nome de São Pedro para a nossa cidade? A cidade que era a cidade do Ivaí, de repente se torna São Pedro do Ivaí. Quem foi que mudou o nome? Vocês vão achar muito interessante. Porque uma única pessoa trocou sozinho numa canetada o nome da cidade. E aí um pouco da devoção à Nossa Senhora, que também faz parte do nosso trabalho.
O livro vai ter um capítulo sobre educação. Não era só cortar o mato e plantar, tinha que educar as crianças, tinha que educar os jovens, os adultos. Era importante. E é por isso que nós estamos até hoje trilhando o caminho da educação. A agricultura é o nosso carro-chefe, aquilo que faz São Pedro existir e acontecer. A agricultura está lá, bastante coisa. A história da nossa política. Como é difícil falar e escrever política, sem se envolver nas paixões que isso implica. Como conseguir sobreviver nesse meio sendo amigo de todo mundo? Simples. Podemos ser adversários, não somos inimigos. Aqui, todo mundo conhece todo mundo é amigo de todo mundo, parente de todo mundo. Como que eu vou brigar com meus amigos? Eu não vou. Pai, olha o senhor ali na foto, pai. Fotografia do Grêmio de 1964. Olha meu pai aqui, orgulhosamente vestindo a camisa do Grêmio. E dizem que jogava muito, professor. Pode passar. Olha aí, um pouco mais do capítulo da política e tal, vocês vão saber quando tudo isso foi instituído. Vamos lá. Como que nós saímos de Cidade do Ivaí para São Pedro do Ivaí, falei agora há pouco. Nós temos um capítulo de saúde, esportes, cultura. Nós falamos do folclore, da fanfarra dos Javes do Grêmio, falamos da política, falamos da São Pedro FM, falamos da AMUV, falamos do Marisa com Z. Marisa com Z, isso. E o futuro que nós construímos é construído todo dia, a cada dia. Agora eu vou pedir para colocar para mim, faz favor, Sidney, o ambão. Se desliga só um pouquinho. Depois eu toco. Hoje, acordei meio esquisito, meio estranho, meio que me perguntando quem eu sou. Talvez seja o peso dos anos. Já exaltei a grandeza de Deus em sua magnífica natureza, nas águas do Ivaí, no brilho do sol, na lua e nas estrelas. Juntei-me aos jesuítas e abracei o pálido homem branco que aqui chegava. Chorei diante do mato que caía e do fogo que a tudo consumia. Mas me alimentei da esperança quando a madeira se tornava a morada de tantos irmãos. E eu estava aqui. Eu vim de longe, de perto. Celebrei o esplendor dos cafezais. Cresci no meio do algodão. Nasci numa pequena casinha de palmito e coberta por tabuinhas, sem portas ou janelas, ouvindo a onça ao longe. Senti saudade dos amigos e parentes que ficaram quando parti. Mas me apaixonei dançando nos bailes da fazenda enquanto o Pedro Polizelli tocava. Casei-me sob as bênçãos de Padre José, ainda na igreja antiga, mas dentro da matriz que ao redor se construía. Chutei bola e ralei o joelho no carrinho de rolimã enquanto fugia do Pintavina. Fui patrocina e ajudei a trazer a este mundo tantas crianças que nem sei. Fui Elisa e abençoei a todos que me procuravam, afastando o quebranto e tratando todos os males. Rezei terço e novena. Atravessei o tapete de brasas na fazenda do João Bonini e pesquei no Cambará, nos tempos em que tinha muito peixe. Aprendi a jogar futebol na rua com as minhas bolas de meia e quase me fiz profissional
treinando com Oswaldo Alagoano e com Altamir. Vesti orgulhosamente a camisa do Grêmio e também disputei os Chaves. Fui de ônibus e de Kombi. Fiquei alojado. E até joguei de madrugada. Estudei com a Alfredina e treinei com o Júlio. Eu ficava arrepiado com a torcida gritando: vamos tirar! E ajudando o handebol a virar jogos impossíveis. Joguei bocha, futsal, vôlei, pedalei pelas estradas do vale e nadei em muitas piscinas. Fui eu que convidei o povo para discutir a elevação a distrito e a município pelo alto-falante do Cine São Carlos. Quando Lino, fui a voz do Cine Ivaí e me alegrei com a gigantesca tela em cinemascope colorido. A Paixão de Cristo me fazia chorar todos os anos, em todas as sessões. Mas a alegria voltava malhando Judas no sábado e celebrando a Páscoa. Do Rami, guardo algumas tristes recordações. E da hortelã, uma suave lembrança. Do fim ao recomeço, ainda sinto o frio cortante daquela negra geada de 75. Quanta dor! Quanto sofrimento diante do cafezal que morria e secava, enquanto as máquinas mostravam ao sol suas raízes e o fogo fazia arder a madeira ressequida. Os tratores chegaram e trouxeram a soja, o trigo, o milho, enquanto as cerealistas surgiam em todo canto. Também estive na Cocari, quando o Florentino Barbati fez a primeira entrega em 1980. E quando o campo foi inaugurado. Quando José, ajudei a construir quase tudo. Eu e meus amigos pedreiros, carpinteiros e construtores. Fizemos terreirão, ponte, prefeitura, escola. Mas o que mais me trouxe alegria foi construir as casas do povo. Fizemos hospital, deixamos tudo muito bonito e agradecemos a Deus. Fui Obara e Cavalheiro, Pedroso, Geraldo e Mário. E sempre tive um remédio para aliviar as dores das pessoas. Dor maior, porém, não havia que o som do sino anunciando a partida de mais um anjinho. Quantos de nós se foram sem nem mesmo conhecer esta bendita terra? Eu fui um anjinho. A esperança, no entanto, nunca me abandonou. Celebrei a água encanada, a luz e o asfalto, quando fiquei encalhado ali perto do 14, em dias de chuva com a minha rural, enquanto buscava o atendimento do Dr. Curica em Bom Sucesso. O telefone. Ah, o telefone. Que alegria! Só faltava ver quem estava do outro lado da linha. Mas agora não falta mais. Que bom seria ter celular, computador e internet quando nossos filhos saíram para estudar. Eles moravam longe e pouco vinham para casa. Quantas lágrimas derramei por eles. Eu fui um deles. E morei em pensão e república. Mas voltei feliz e orgulhoso com meu canudo. Queria muito que tivessem guardado ainda mais filmes e fotografias de tudo o que fizemos. Como eu me alegrava tocando a alvorada em frente à casa da Dona Alice, que acenava docemente e nos esperava todos os anos. O folclore ainda hoje me enche de orgulho. Aquilo era coisa de gente grande. Tinha dança e apresentação de todo tipo, e eu estava lá, todo ano, feliz da vida. Tive até o prazer de dançar a portuguesa em um ano e a espanhola no outro. Ganhei. Perdi. Mas me diverti.
jamais vou esquecer. Estive e ainda estou na APAE. Quanto orgulho. Eu nunca perdi um comício. A democracia é mesmo uma grande festa. E até hoje me lembro das comemorações em cima dos caminhões. Os debates, então, que maturidade. Adversários, sim. Inimigos, não. Fiquei nervoso. Tive que tomar um uísque um pouquinho antes. Mas, tudo bem? Estava entre amigos. Cortei cana e dancei alegremente no Mato Velho, ao som dos amantes do fandango. Fui a todas as matinês de carnaval e aos bailes do Havaí. Fui debutante. Fui miss. E fui normalista. Acreditei, cresci, estudei e me formei. Eu costuro, eu cozinho. Tenho empresa e dirijo para todo lado. Tudo sem perder a elegância e a formosura. Quando precisou, eu fui o braço da lei. Fui segurança e fui policial. Delegado e escrivão. Trabalhei na Vale, na Renuca, na Altec, na prefeitura e também no comércio. Estive o tempo todo, em todo canto. Ajudei a salvar muitas crianças quando me juntei às líderes da Pastoral da Criança. A pesagem, a multimistura, a celebração da vida. Que saudade! Na escola eu fui professor, diretor, servente, cozinheira. Mas principalmente eu fui aluno. Afinal, todo dia se aprende algo novo. Fui Oscar e cuidei da quadra e da iluminação. Recebi os requerimentos enquanto ficava de olho nos pequenos atletas. E como era bom jogar futebol na chuva. Fui voluntário na rádio e levei informação. Fiz campanha e, principalmente, fiz companhia a tantos amigos e irmãos. Talvez, só talvez, seja a mesma idade. Talvez eu apenas saiba que todos somos São Pedro e que jamais perderemos este brilho nos olhos e este sorriso no rosto. Eu sou você. Dá para apagar só um minutinho, porque não dá para ver a foto ali? Só um segundinho. Se puder apagar a luz aqui na frente, eu agradeço. Só para eu mostrar. Dá para ver? Está dando para ver? Está ligando, né? Eu não tinha como terminar a minha fala hoje se não fosse assim, com a foto da minha família. Estamos todos ali. Minha mãe e meu pai, que graças a Deus estão aqui. Meus irmãos, todos casados e suas esposas e o marido, e os sobrinhos e filhos. Essa foto é uma foto histórica, e eu faço esse convite, que todo mundo celebre a vida, e que guarde tudo o que puder de informação, porque viver é se emocionar. Obrigado, gente. Espero muito que vocês gostem. Foi um trabalho feito com muito carinho.
nossos agradecimentos pelo esforço despendido pelo autor do livro, Edson Tavares, que se coloca hoje como um dos grandes nomes da história do nosso município. São Pedro do Ivaí tem muito a louvar e agradecer pela sua dedicação, pelo trabalho incansável de pesquisa, pela busca também incessante de informações, documentos, fotografias, registros, pelas entrevistas 1000 que teve de fazer para conseguir todos os dados de que precisava para ser fiel aos fatos e à história do nosso município. Antes do nosso último ato, gostaria de chamar aqui à frente a Mariane, que prestará uma homenagem ao nosso autor da noite. Uma salva de palmas. E como último ato desta noite, todos estão agora convidados a um brinde oferecido por nossa anfitriã, a excelentíssima senhora Maria Regina Della Rosa Magri, digníssima prefeita de São Pedro do Ivaí. Em homenagem ao Dr. Edson Tavares e a sua obra São Pedro do Ivaí, eu sou feliz aqui. Neste momento, este protocolo encerra suas atividades, agradecendo a confiança. Muito obrigada, Edson, por me proporcionar participar desse momento histórico de São Pedro do Ivaí, esperando ter desempenhado a contento as funções que me foram confiadas e atribuídas. Uma boa noite e que venham muitos e muitos anos a São Pedro do Ivaí, com muitas histórias desse povo confiante, perseverante e que acredita que aqui nós somos felizes. Muito obrigada. Parabéns, Edson, mais uma vez.